Boa tarde a todos, amigos e irmãos. Que o Espírito Santo de Deus esteja visitando cada um de vocês, é o que eu desejo neste momento. Hoje eu gostaria de estar falando de um personagem que muitos não gostam dele, que é Judas, né? Judas, nós sabemos que ele vendeu Jesus, né, por 30 moedas de prata. Mas o que nós temos que aprender com Judas, né? Com um homem desse que teve a coragem de vender o nosso Salvador. Hoje é o que nós vamos ver, né? Nós sabemos que Judas foi um dos primeiros tesoureiros de Cristo, né? Quando ele esteve aqui na terra. Mas nós sabemos também que Judas, ele roubava, né? O dinheiro, né? Das ofertas. Porque ali em João capítulo 12, verso 6, ali fala, né? Que ele pegava o dinheiro, né? Que era da oferta. E nós sabemos também que quando Maria Madalena lavou o pé de Jesus e ungiu com aquele perfume caro, Judas não gostou, né? Ele falou que era para gastar o dinheiro com os pobres, mas nós sabemos que não era isso que ele queria. Ele não estava gostando que gastou o dinheiro com Jesus, porque o Deus dele era o dinheiro, né? Ele era movido a dinheiro. Então, o Deus de Judas era o dinheiro, né? E agora, ali nós sabemos também que lá naquela ceia, né, Jesus ele celebrou a última ceia, e ali naquela ceia Jesus falou que um dos apóstolos ia trair Jesus, né? E nós sabemos que esse que ia trair Jesus era Judas, né? Jesus já sabia que era ele porque Jesus já conhecia ele, né? Porque ele roubava, tudo que ele fazia assim de errado, tudo incluía dinheiro. Então Jesus sabia que ele por dinheiro ele fazia qualquer coisa. Então nós vamos ver aqui o que nós podemos aprender com essa história de Judas, né? Aqui em Mateus 27, verso 1 ao 7, aqui está escrito assim. Então, não, do verso 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Aqui é 2 versos antes de começar, né, a história de Judas. Aqueles conselheiros, né, que Judas vendeu Jesus para ele, né. Ali está escrito que eles passaram a noite decidindo, né, como que eles iam matar Jesus, né. E aqui, ó, no início do verso fala, ao romper do dia. Aqui dá pra gente ver que eles tomavam tempo, né. Eles tomavam tempo para decidir as coisas do mal. Aqui nós tiramos uma lição para nós. Nós estamos tirando tempo para fazer o bem? Ali fala que eles tiraram tempo, né? Ao romper do dia, então eles passaram a noite toda, né? E ao romper do dia, eles ainda estavam ali decidindo. Será que nós somos capazes de passar a noite para decidir um projeto, uma vigília, alguma coisa? Ou nós não estamos tendo tempo? Quando tem alguma entrega de livro, folheto, arrecadar alimento, nós estamos tendo tempo para isso? Ou nós não estamos tendo tempo? Porque os agentes do mal, eles tiveram tempo, né, para decidir a morte de Jesus. E aqui para baixo um pouquinho fala que eles entraram em conselho contra Jesus. Nós estamos entrando em conselho quando vai ter um projeto na igreja, estamos reunindo no mesmo ideal para decidir as coisas de Deus, ou nós estamos cada um fazendo as suas coisas e pronto, sozinho. Nós estamos indo, reunindo 2, 3 ou mais para fazer algo para Deus, ou nós estamos fazendo sozinho? Ali eles reuniam, né? Ali está escrito que eles formavam conselho para decidir a morte de Jesus, né? Então nós precisamos formar conselho para levar a mensagem de Cristo à frente, né? Aqui no versículo 3 fala que então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata ao principal sacerdote e ao ancião, dizendo. Então, quando Judas viu, né, que eles terminaram a reunião e que Jesus foi condenado,
Aí veio o remorso, né? Porque Judas achou que ia vender só Jesus e pronto. Ele não imaginou que Jesus ia passar por tudo aquilo, né? Então ele se desesperou. Ele se desesperou e ele queria devolver as moedas de prata, né, para ver se livrava Jesus. Mas nós sabemos que não deu, não foi do jeito que ele queria, né? Porque aqui em porque aqui no verso 4 fala, ele disse para os homens: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Então ali, né, Judas quis devolver as moedas de prata, eles não aceitaram, né? Porque ele falou, eu pequei contra traindo sangue inocente. Ele falou, mas o que nós temos, né? O que nos importa? Isso é contigo. Mesma coisa é hoje, né? Muitos chamam o nosso jovem para a perdição, aí que os nossos jovens estão na cadeia, muitos até morrem, daí as pessoas, eu não tenho nada com isso, né? Isso é com ele. Mas na hora de levar, eles levaram, né? Mas depois eles querem tirar o corpo fora, assim como aqueles homens falaram para Judas, né? Então, se Judas tivesse ido para Cristo, né? Ele tinha perdoado Judas, mas ele errou, ele foi confessar para homem, né? Assim como muitos hoje fazem, em vez de confessar os pecados de Deus, confessa para os homens. E Judas errou muito, né? Que o erro dele levou ele a se enforcar, né? Porque aqui no versículo 5 em diante fala: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ali também no verso 4, quando fala que Judas, ali no verso 3, que Judas que jogou as moedas de prata, ele quis se desfazer, né, daquele pecado, daquela coisa errada que ele fez. Assim como hoje muitos têm homem que traz suas esposas, namorado que abusa das namoradas, né? Aí depois, quando ela tá grávida, eles querem se desfazer, eles querem tirar o corpo fora, né? Judas quis fazer isso, né? Então ele foi levar a moeda lá, eles não aceitaram, ele jogou as moedas fora, né? Então, muitos hoje fazem isso. Levam o nosso jovem para a perdição e depois, não, eu não tenho nada com isso, não, ele que quis e tal. E é a mesma coisa que esses homens fizeram, né? Isso é contigo, né? Que nós temos, que nos importa, isso é contigo. Então, nosso jovem tem que ver que é assim que age também hoje. Não é diferente, não. O Satanás, ele leva os meninos, os jovens, os homens, nós, as mulheres também, que têm a cabeça fraca, que se envolvem com outros homens, depois que eles engravidam, ou que as esposas descobrem, eles querem desfazer, né? Querem deixar elas no chão, né? Assim como deixaram Judas. E aqui no verso 6, no verso 5 fala: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então ali Judas entrou em desespero, né? Porque se ele tivesse ido para Cristo, ele não tinha entrado em desespero. Mas ele foi para homem, foi confessar pecado para homem, ele entrou em desespero, né? Porque o homem não tem poder para perdoar ninguém. Então, ele jogou as moedas e foi se enforcar-se. Ele quis se livrar daquelas moedas, né? Assim como todos querem se livrar hoje dos pecados. Não vê os políticos hoje? Quando descobrem que eles estão roubando, eles querem se livrar, né? Daquele dinheiro, daquelas coisas. Mesma coisa foi Judas. E aqui do verso 6 fala: os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Então ele jogou as moedas lá, daí eles pegaram as moedas, e agora? O que nós vamos fazer com essa moeda, né? Essa moeda custou o preço de sangue. Aí um deles, né, como já eram todos corruptos mesmo, né, teve uma ideia assim, né, vamos fazer uma lavagem de dinheiro, como é a linguagem de hoje, né? Vamos comprar um campo e fazer um cemitério para os forasteiros. Então, aqui termina, né, a história de Judas. Judas viveu uma vida completamente errada, mas uma vida que deixou lição para nós, né? Deixou lições para nós aqui que
Nós não devemos confessar para homens, né? Que o jovem não deve, assim, acompanhar amigo, né? Fazer coisas erradas, porque depois eles vão falar igual esses homens falou, e eu com isso, eu contigo, né? O que me importa? Aqui nós aprendemos que nós temos que ter tempo, né? Que eles tinham tempo. Aqui nós aprendemos que nós temos que formar conselho para decidir as coisas de Deus, né? E aqui tem muito mais lição, mas hoje nós vamos ficar só nessas lições. Então, que você possa estar compartilhando, deixando seu like, para que outras pessoas saibam disso, né? Que Judas, ele só se suicidou porque ele não foi direto à fonte, né? Aqui é Cristo Jesus. Ele foi confessar para homens, e homens são pecadores como nós. Então, que eu e você possamos estar confessando somente para Deus, né? Porque Judas cometeu esse erro tão grande porque ele não foi ali, né? Ele estava ali frente a frente, né, com Jesus, ele podia pedir perdão, que Jesus ia perdoar, mas ele não pediu, né? Ele preferiu se enforcar. E que todos vocês e eu tenhamos a sabedoria de pedir perdão, né? E não de se enforcar como Judas. Essa é a minha mensagem para hoje. E que todos vocês fiquem com Deus e que tenham uma boa semana. Amém.